Pessoal, eu sou um hipócrita e você também é, você que está assistindo esse vídeo. Todo mundo é hipócrita em maior ou menor grau. Eu vou dizer um exemplo de hipocrisia da minha parte. Por exemplo, Charlie Kirk morreu e eu comemorei a morte dele. Tá, isso é errado pra caralho, mano. Eu mesmo vivo falando que tem uma parte boa da Bíblia que eu gosto que não sei qual parte do livro de Ezequiel que tá que Deus diz o seguinte, né? Que Deus prefere muito mais, que Deus não tem prazer na morte do pecador e prefere muito mais ver ele mudando de vida e se tornando uma pessoa boa. Isso aí é o seguinte, tanto um pessoal da esquerda que vê o Charlie Kirk morrendo aí vai comemorar a morte dele, mas o ideal é a gente preferir que vesse o Charlie Kirk, por exemplo, deixasse de ser um escroto, segundo a nossa visão, né? E se ele não vai deixar de ser escroto nessa vida, que ele deixe de ser escroto no além, né? É por isso que eu falo que essa questão de hipocrisia, que todos nós somos hipócritas em maior ou menor grau, que Charlie Kirk morreu, eu acho que ele era escroto, mas eu, sinceramente, eu fui muito errado em comemorar a morte dele. Por mim que o Charlie Kirk no além seja purificado, seja corrigido dos males que ele fez, que os bons deuses, as boas entidades o façam enxergar o erro dele, né? E eu vejo também a hipocrisia da parte do pessoal que é de direita nesse país, que comemoraria tranquilamente a morte do Lula, comemorou a morte daquela mulher lá que caiu na Indonésia, né, que caiu de uma montanha na Indonésia, que caiu num penhasco. Porque ela era o quê? Porque ela era de esquerda, né? Um monte de gente da direita também comemora a morte de esquerdistas. Isso aí é errado tanto da nossa parte da esquerda e da direita. Você comemorar a morte de alguém que você julga errado, julga mal. Ele sendo errado, ele sendo mal ou não, né? Por exemplo, o pessoal da esquerda comemora muito a morte do Charlie Kirk, mas se acontecer, por exemplo, de morrer, assim como o pessoal da direita comemorou muito a morte da Marielle, fala, era de esquerdista, tinha que mais morrer também. É a hipocrisia nossa. Se você julga que uma pessoa é perversa, ela sendo perversa ou não, você não deve comemorar a morte dela, né? Você tem que torcer para ela se corrigir, mesmo que seja no além, se tornar uma pessoa boa. É por isso que eu tenho aquela crença de que eu não acredito no inferno eterno. Para mim, o inferno é um local para a pessoa, é uma prisão perfeita, aquela que pune e corrige a todos. É isso que eu gosto de falar sobre essa questão do inferno, né? Que quando me vem na cabeça que existe um Deus que é perfeito, onipotente, infinitamente bom, eu não consigo ver esse ser punindo almas no inferno só para elas sofrerem por sofrer, sem ser para sofrer para se corrigir ou para se tornar uma pessoa boa, né? É uma questão que eu critico muito nos cristãos. E, sinceramente, vão me julgar mal agora, mas eu vejo que muitos cristãos, a maioria deles, não sei dizer qual a porcentagem deles, dessa maioria, talvez uns 60 ou 50 ou 55%. A maioria dos cristãos, para mim, são hipócritas em maior grau, porque acreditam nessa coisa de inferno eterno, sabe? Ou seja, para eles sentem o maior prazer em ver os seus inimigos sofrendo eternamente no inferno e não tem nem coragem de assumir isso, né? A hipocrisia está aí. É um assunto que eu toco muito, né, nas minhas redes sociais, essa ideia do inferno eterno, a hipocrisia cristã nessa parte de acreditar no inferno eterno, né? Mas até mesmo uma pessoa que acredita em reencarnação pode ser muito hipócrita também. Hipócrita pra caralho, né? O cara pensar nessas coisas, mas agora não cabe aqui falar sobre exemplos disso. Mas a hipocrisia está em todos nós. E, sinceramente, eu vejo que a maioria dos cristãos, muçulmanos e judeus são hipócritas em maior grau, né? Você pode discordar de mim, beleza. Mas o que eu falo mais é nessa questão aí, né? Em vez de você desejar que seus inimigos se corrijam e tornem pessoas boas, que você desejar que o perverso se torne uma pessoa boa,
Você deseja mais ver ele sofrer eternamente. Por exemplo, esses tempos atrás aí eu vi uma influencer falando que comemoraria, por exemplo, o cara que deu 50 socos, aliás, que deu 60 socos na cara da mulher dele lá. O cara que deu 60 socos na cara de uma mulher que ele acreditou que estava traindo ela. Ele deu esses 60 socos aí na cara dessa mulher no elevador. O que eu vi de esquerdista comemorando, tomara que na cadeia seja morto, tomara que na cadeia acabem com ele, o estrupem, que ele sofra muito na cadeia. Gente, isso não é legal, pô. Né? Se você quer mesmo ver uma pessoa perversa sendo punida, você tem que pensar mais nela sendo neutralizada. O que é ser neutralizado? Para uma pessoa ser neutralizada, ela não precisa morrer. Não necessariamente, nem sempre. Uma pessoa neutralizada, ela simplesmente tem que ser impedida de fazer o ato perverso, o ato mau. E é aquela coisa que eu falo no vídeo que me deixou famoso, né? O cara roubou, é errado você arrancar a mão dele para ele nunca mais roubar uma pessoa. Você tem que dar um jeito de punir ele de uma forma que ele não roube mais as pessoas, mas que ele também não perca a mão dele, né? Porque se você arranca a mão dele, você o impede de trabalhar também, impede de comer de usar a mão para comer. Hoje em dia, a maioria dos trabalhos, a gente precisa de duas mãos para fazer o trabalho. Por isso que eu acho muito errado essa questão do islamismo, pregar que um cara que roubou tem que ter a mão cortada fora, né? Isso aí, para mim, é algo errado. A gente tem que pensar mais em neutralizar o perverso. Né? Por exemplo, o cara roubou, né? Só prende o cara. Só prende o cara, deixa ele na cadeia. Né? Eu já fui mais radical ainda. O cara roubou, quebra os dedos dele, porque pelo menos os dedos dele vai voltar a funcionar de novo, né? Vai voltar a regenerar, mas ele vai ficar um bom tempo sem roubar. Mesmo assim, errado isso aí. A neutralização é aquilo que eu te falei. Muitas vezes, para você neutralizar alguém perverso, você só precisa botar ele na cadeia. Ele não precisa viver um inferno na cadeia, mas ele também não precisa viver o paraíso lá. Só da pessoa estar sendo privada da liberdade dele, ele já está impedido de fazer o mal. Né? Tem pessoas que são muito perversas que infelizmente tem que ficar na cadeia pro resto da vida. Eu não acredito que, por exemplo, que matar uma pessoa muito perversa vai ajudar. Né? Eu acho que quando você mata alguém muito perverso, uma pessoa perversa, quando ela está na cadeia impedida de fazer o mal, né, você matar ela é o mesmo que dar um prêmio para ela. Né? Tudo que ela mais quer é morrer para não sofrer na cadeia. E ela já sofre muito só pelo fato de estar privada da liberdade. Né? Você sofre. Não adianta você dizer que não sofre. Você sofre, pô. Né? Olha o Bolsonaro aí que está em prisão domiciliar. O cara tá sofrendo também pra caramba, né? Tá sofrendo pra caramba também. Né? Mesmo ele tendo uma boa comida, tendo uma boa refeição, podendo beber água boa, podendo ter uma cama boa para dormir, a gente tem que pensar mais nisso aí. Eu acho que quando a gente pensa em punição, a gente tem que pensar mais na punição que as prisões norueguesas dão, né? Numa prisão norueguesa, você já viu, para quem não sabe, lá ressocializa 80% dos presidiários. Eles não vivem um inferno na prisão norueguesa. Né? Tem muitas prisões que parece que o cara tá vivendo num spa de luxo também, né? Mas só dele estar privado da liberdade, ele já está impedido de fazer o mal, e é basicamente isso que a gente tem que entender também, né? E é isso, né? É uma coisa para você, seja de esquerda ou de direita, refletir. A gente tem muito essa questão do ser humano de querer se vingar, de querer punir com dor, com muita dor as pessoas perversas, mas o ideal mesmo a gente já sabe, o ideal é neutralizar o perverso, é impedir ele apenas de cometer o ato perverso, sabe? Então, vocês já entendam isso aí. Como punir, como neutralizar o perverso. Tem tantas formas de neutralizar o perverso que não precisa necessariamente matar ele. Só impedir ele de cometer o ato perverso. É isso aí, valeu, fui.